Pô, quer dizer que o Flavinho tem um time muito ruim e tem um time ruim. Mas o limite não é muito longe disso. Só que a situação do entorno, ela é a mesma de 2007. Política, falta de dinheiro, tudo isso. Então o ruim e o muito ruim ali, não tem muita distância não, Cassino. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu não vou negar, cara. Eu não vou negar, velho. E tem outras coisas parecidas, hein, Ben? Eu acordo de madrugada, velho. Eu fico louco, velho. Você, rapidinho. Eu falo de novo, não, velho. Situou, né? Disse uma coisa importante. A parte ao redor, né, do time de futebol do Corinthians está bem complicada. E tem uma outra situação que se você imaginar um time ideal do Corinthians, Cássio, Fagner, Gil, Gemerson, Fábio Santos, Xavier, Rony e Casares, Ramiro, Jô e Otero. Esses jogadores para o time do Corinthians conseguir esses resultados que eu disse aqui nos palpites, primeiro, eles têm que conseguir jogar. Segundo, obter entrosamento. E terceiro, jogar bem. Ou seja, não conseguem jogar por vários problemas extracampo, que Covid, convocações, lesões, a escalação do treinador, porque na cabeça do Mancini o Luan vai ter sequência, que eu acho um equívoco. O Luan, para mim, é um cara que tem que fazer um trabalho físico, técnico, separadamente, para depois tentar retornar. No papel não é péssimo, só que ninguém não consegue jogar junto. Tecnicamente, esses atletas não estão no auge de sua forma técnica. Fisicamente deve até estar bem, porque estamos já em novembro mesmo com a paralisação. E aí o time tem que recorrer ao Mosquito, que concordo com o Sormani. Pode ser garoto, eu não gosto de criticar garoto, mas não vi nada de muito bom no Mosquito. A Léo Natel, que jogou 1 ou 2 partidas bem, mas como todo jovem oscila. A Jonathan Cafu, que chegou agora há pouco tempo. Tomara que seja um fenômeno, que queime a língua de todo mundo. Tem que depender do Davó, que é um garoto, tem feito aí 1, 2 gols, mas é um garoto sem nome. Ou seja, é complicado. A situação realmente do Corinthians é complicada. Tem que fazer de cada jogo uma final. Só que os outros times também fazem isso. E aí, como é que faz? Ô Benja. Oi. Como eu tô adorando ver você apavorado, trêmulo, suando frio, branco, pálido com a situação do Corinthians, deixa eu ajudar a piorar ainda mais a sua perspectiva. No ano que o Corinthians caiu, 2007, na 21ª rodada, o Corinthians tinha 27 pontos, mais do que tem agora, e estava 4 pontos distante da zona de rebaixamento, mais do que está agora, certo? Agora o Corinthians está a 2 pontos da zona de rebaixamento. Só para você ficar mais algumas noites sem dormir, tá bom? A campanha do Corinthians em 2007, na 21ª rodada, era melhor do que a desse ano. Então, aí você vai falar, o time. Ô, Sormani, eu concordo com você. Quando a gente olha, por exemplo, a defesa do Corinthians... Outra coisa. Cássio Fagner, Gil, sei lá quem, Gemerson, Marlon e Fábio Santos, é uma defesa legal. Concordo. Do meio pra frente acabou, gente. O Corinthians não joga. O Corinthians não marca gol, gente. O Corinthians não tem criativo. Não tem. Então tem que rezar para empatar bastante e perder menos. Porque ganhar é um ou outro jogo, Pipo. Vocês que gostam de números, de scouts, essas coisas, é só vocês verem. Não tem. Quantos gols deu o Corinthians no campeonato, Pipo? Quantos gols o Corinthians marcou nesse campeonato? Olha o número de vitórias 24. do Corinthians. Menos gols que jogos. Aliás, o 24... Aliás, o Corinthians tem 21 jogos e 24 gols, mas quase ali. Quase um golzinho por jogo. Para pegar como referência, pega o primeiro colocado. Quem tá? Tá o Atlético? É o Atlético? Tá líder? Primeiro Atlético. É o Atlético, não é o Inter? 37 Quantos gols tem o Atlético? 37. Gente... Então... Olha isso, O Corinthians tem menos gols que o Ceará que está atrás dele. O Corinthians tem menos gols que o Bragantino que está na zona do rebaixamento. Ô, Pipo, quantas vitórias tem o Corinthians, Pipo? 6.
Quantas vitórias tem o Atlético que está em primeiro? O Atlético está em primeiro? 12, o dobro. Então, ô Sormani, desculpa. Em 21 jogos, 6 vitórias, não dá para ficar achando que tem time pior, que não sei o quê. Tá aí, ó. Números, Sormani. Números, Sormani. 6 vitórias, Sormani. Em 21 jogos. Vocês estão malucos, velho. Se continuar nessa... Calma, tem 17 rodadas ainda, calma. Ô, Benja, quer um outro dado, Vocês estão me zoando, velho. Fica assim, calma. Pegar ali a zona do rebaixamento? Você quer sair para tomar uma aguinha com açúcar, Benjamin? Peraí, Sormani, vamos ajudar. O Benja tá vivendo um mau momento. Você quer sair para tomar uma aguinha com açúcar? A Rê tá ouvindo o programa? Ô, Rê, vai buscar uma aguinha com açúcar pro Benja, coitado. Não, mau momento não. Benja, o Corinthians perdeu mais que o Botafogo. Amigo, não é mal. O Corinthians perdeu mais que o Botafogo. 8 derrotas contra 6 do Botafogo. Pacincani não faz isso, ele vai piorar. É isso. Não, mas ó, sem zoeira, é isso que eu tô querendo falar. Derrotas do que o Goiás. Benja, tá bem. O Goiás perdeu mais. O Botafogo levou menos gols que o Corinthians, Benja. Mas é isso, por isso que eu tô querendo dizer que não adianta se apegar em coisas como camisa, tem time pior. Gente do céu, presta atenção. Se o Corinthians continuar nessa pegada, Pipo, vocês são loucos, velho. 6 vitórias em 21 jogos. Para lembrar que a virada negativa do Corinthians em 2007 começou na 21ª rodada, quando ele toma 3-0 do Cruzeiro no Pacaembu. E dali pra frente, ele pega uma sequência muito ruim. Ele conseguiu vencer só o Santos e o América de Natal, que foi o pior time da história dos pontos corridos, mas dali perdeu para Paraná, Botafogo, perdeu para o Palmeiras, perdeu para o Sport, empatou com o Fluminense, enfim, foi uma sequência muito ruim. Então a virada do Corinthians de turno não foi bacana, foi o que culminou com o Corinthians praticamente rebaixado à segunda divisão, nessa virada, com esses resultados negativos que se consumou, claro, na última rodada só contra o Grêmio. Mas tem um peso, sim. Esses dados, por exemplo, o Corinthians tem uma defesa pior que a do Botafogo, que é o 19º colocado. O Corinthians perdeu menos que o próprio Botafogo. O Corinthians tem o mesmo número de derrotas que o Bragantino, que está na zona do rebaixamento. Então, assim, são números alarmantes, né? São coisas que têm um peso significativo. O Botafogo só está nessa situação ruim, além de ter um time muito limitado, porque o Botafogo empatou 11 vezes. 11 empates, cara. Empate também não ajuda ninguém. Ah, beleza, pelo menos não perdeu, mas não interessa, não perdeu. O Atlético tem 7 derrotas no campeonato, e o Atlético tá lá na ponta da tabela. Ou ele ganha ou ele perde, mas ele não empata, entendeu? Ele assim, pode ficar estagnado uma rodada, mas depois ele soma 3 pontos. Agora, quando você fica de empatezinho, tijolinho por tijolinho, é aquela brincadeira que eu fiz logo quando o campeonato começou, que vocês falavam, porque o Palmeiras tá invicto e tal, só que o Palmeiras tinha trocentos empates. Eu falei, cara, se você somar 38 pontos no campeonato, com 38 empates, você vai terminar a competição invicto e vai cair com 38 pontos, porque é uma matemática insuficiente para te deixar como permanente na próxima divisão, né, de Série A. Então, não serve para nada empatar. Então, olha só como também a situação, ela explica, às vezes, um negativo. O Botafogo pode ter um time que é equivalente ao do Corinthians, e a gente não sabe. Só que o Botafogo empata muito. O Corinthians, ele tá perdendo muito, né? E tá tomando muito gol. E o time tem um ataque que é pouco produtivo. Essas coisas, é claro que elas têm que ser analisadas com um pouco mais de cuidado, sim. Veja, o Zé, o Wellington Vix... A respeito do... Fala, seu Mani. Estava olhando os próximos jogos, né? Nós colocamos aí os próximos jogos do Corinthians, né? Eu estava vendo os próximos jogos do Atlético Goianiense, Botafogo, Curitiba e Bragantino. O Atlético Goianiense, eu até falei que o jogo contra o Sport era em Goiânia, não é não, o jogo é fora. E ele tem, olha, Sport fora, o Internacional em casa, Goiás em casa, Ceará fora e Fluminense em casa. A sequência do Coritiba não é ruim. Coritiba pode se recuperar. Ele pega o Flamengo fora, ok, beleza. É complicado. Mas ele pega o Corinthians, com quem ele tá brigando em casa,
o Bragantino, com quem ele também está brigando em casa, o Sport, que não é nenhuma maravilha fora, e pega o Botafogo em casa também, que é time que está brigando lá embaixo. A sequência do Coritiba é uma sequência muito melhor do que a do Corinthians. Muito melhor do que a do Corinthians. Mas em compensação, Sport, Botafogo e Bragantino são times que têm uma sequência de jogos também complicada como é a do Corinthians. Se o Corinthians não pontuar ou tiver dificuldade para pontuar, esses times também vão ter. Você entende? Eu não estou nem colocando o Goiás aí. E se isso acontecer, daqui 5 rodadas, o Corinthians pode não estar na zona de rebaixamento, como a gente está imaginando que possa acontecer rapidamente. Porque esses outros times também têm jogos difíceis, também têm jogos complicados. O Botafogo vai pegar o Fortaleza em casa, o Atlético Mineiro fora, o Flamengo em casa, o São Paulo fora e o Internacional em Porto Alegre. Olha a situação do Botafogo. Como é que esse time vai passar o Corinthians com essa sequência de jogos? Olha o Bragantino, pega o Bahia em casa, o Fluminense fora, o Coritiba com quem está brigando fora, o Fortaleza em casa e o Atlético Paranaense, que é um time que está crescendo. São jogos complicados. Então, a gente também tem que olhar essas coisas. Não é só olhar o Corinthians. Claro, você tem que olhar o Corinthians e o desempenho do Corinthians. Mas quem está atrás dele também tem um desempenho ruim e tem uma tabela dos próximos 5 jogos bem complicadas, à exceção do Coritiba. E volto a dizer, é um time que, de repente, daqui 5 rodadas, pode estar fora da zona do rebaixamento. Mas, Sormani, juro que eu não tô pegando no seu pé, não tô de sacanagem, Sormani. Mas não dá para ficar só dependendo de quem tá lá atrás, tropeçar. O Corinthians tem que fazer o papel dele, Sormani. O Corinthians não faz. Do mesmo jeito que o Corinthians pode emplacar 3 vitórias, dar uma acalmada, os outros também podem. Todo mundo tem teoricamente, todo mundo tem as mesmas condições. Eu tô sinceramente, eu fico extremamente preocupado, sim. Preocupado, sim. Eu não vou me apegar a nenhuma frase dessas frases feitas do futebol, não vou me apegar em teorias, sim, não vou mesmo, pode zoar mesmo. Que é isso aí? Vamos ver. Que é isso aí? Olha aqui. É o fantasma da Série B, olha lá. Agora o meio... Ô, Pipo, confirma aqui pra mim, o meio da selva, ele fala aqui pra mim. Ô, bem, já... Vai andar, vai, Flavinho. Você acredita em coincidência? Em 2007, a penúltima rodada era o Vasco e a última o Grêmio, um gaúcho. Esse ano, a penúltima rodada é o Vasco e a última é um gaúcho, é o Inter. É isso mesmo, ô Pipo? O Corinthians pega o Vasco na penúltima e o Inter na última? Sim, é o Inter. Agora tem uma outra coisa, Benja. O Corinthians também já está no terceiro técnico da temporada, né? E lembrando que em 2007 foram 4 técnicos. O Corinthians começou em 2007 com o Leão, que já tinha salvo o Corinthians do rebaixamento no ano anterior. Vale lembrar isso. Que se não fosse o Leão, o Corinthians tinha caído com um time que era muito bom no papel. Aí o Leão foi demitido em 2007. Veio o interino, Zé Augusto, assim como foi o Coelho, não deu certo. O Corinthians contratou o Carpegiani e agora já está com o Wagner Mancini. E terminou com o Nelsinho Batista. Ou seja, dependendo de alguns resultados ruins, não dá para cravar, obviamente, a permanência do Mancini, né? A gente não sabe disso. Lógico que o mercado hoje está muito mais difícil para o Corinthians buscar um técnico, até para alguém tentar aceitar ou salvar o Corinthians. Então, o Corinthians também já teve presidente interino, né? Em 2007. Na época era o Clodomir Orsi, agora tem o interino, agora que o Andrés renunciou ao cargo para deixar o Alexandre Uzzi de interino, depois vai, acho que a senhora Edna, né, quem vai assumir o Corinthians na próxima semana também. Enfim, existe esse rodízio de presidente. Então, mais uma pequena coincidênciazinha que corrobora com o que tem sido esse ano de 2020 do Corinthians. Problemático, administrativamente falando, financeiramente falando, na gestão de futebol. O Corinthians também não tinha, em 2007, um diretor de futebol. Tinha lá o Antoine Gebran, que era qualquer coisa menos um diretor de futebol, entendeu? Era uma figura completamente decorativa e naquele momento
fora, ausente da realidade do futebol, né? Então, o Corinthians também vive isso nessa temporada. Então, é mais um agravante. Bom, aguardemos. Domingo, então, vamos ver Corinthians e Grêmio, 8h30 da noite, que aqui é para sofrer mesmo.